tá? Se tem inimigos aí, se esses passos são inimigos e tal, não tem problema, a igreja continua crescendo, mesmo com inimigos, com falsos profetas no meio, né? Com coisas ruins que acontecem tanto fora como dentro da igreja, mas a igreja continua crescendo. Sempre Deus tem o quê? Sempre Deus tem aquele fiel, né? Aqueles, nós costumamos dizer, os 7.000, né? Que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então a igreja sempre tem essas pessoas fiéis realmente a Deus, que não se deixam influenciar por falsos profetas, por falsos líderes, né? A igreja tem sempre essas pessoas. Então por isso que a igreja marcha triunfantemente. Tá? Às vezes você acha, mas ali morreu aquele ali pregando o evangelho, houve uma perseguição ali, não sei o quê. Mas a igreja está pregando e as pessoas estão se convertendo. Às vezes nós não enxergamos isso, mas através da morte de Estevão, Paulo, né, aceitou o evangelho, foi vendo a morte de Estevão, vendo o testemunho de Estevão. Então muitas vezes um servo de Deus vai precisar morrer para que outras pessoas sejam salvas. Quantos missionários já morreram assim? Quantos foram assassinados? Em países, por exemplo, Coreia do Norte, né? Na China. Quantos? No mundo inteiro. Em países principalmente comunistas e islâmicos. Olha aí. São os que mais percebem o evangelho. A gente não consegue entender essas coisas. O que é que tem na cabeça das pessoas hoje? Parece que não sabe o que é um comunista. Parece que eles não conseguem entender isso. E a primeira coisa que o comunista faz é o quê? Retirar das pessoas as suas propriedades. Primeira coisa que eles querem fazer. Tirar o que mais? A religiosidade. Então são duas coisas principais que o comunista faz com o povo. É retirar suas propriedades, né? Ele vai falar que tudo é dele. E tirar a religiosidade das pessoas, porque eles não querem que as pessoas sigam Deus. Porque seguindo Deus conhece a verdade, né? E querem se libertar, porque conhecendo a verdade a pessoa é liberta. Então isso aí nós temos que olhar. Mas vamos continuar aqui. No subtópico 3 diz: não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo dá ao ensinar esta palavra certamente provocou uma forte conscientização e um enorme encorajamento para a igreja nascente na época dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Uma igreja que estava enfrentando diversas lutas neste mundo. A palavra escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro no qual os pássaros encontrarão abrigo, à sombra dos seus ramos. Ezequiel 17:23, confere com 31:6. Também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias: quem despreza o dia das coisas pequenas? Zacarias 4:10. Então, olha só, se nós olharmos agora para o que diz aqui Zacarias, você vai entender melhor a minha posição. Olha, então essa palavra está dizendo, que Deus está dizendo, olha, lá então, no Monte Sião, né, eu plantarei uma árvore e ali os pássaros se alinharão dos animais debaixo dessa árvore. Então a árvore o quê? De bênção, está falando do templo em Jerusalém, né, está falando do povo de Israel que vai abençoar as outras nações. É coisa boa. Esses pássaros aqui não são coisas ruins. Olha só. Assim também a igreja, né? Então as pessoas vão para a igreja para ser o quê? Abençoadas. A igreja vai abençoar as nações. Não vai amaldiçoar. A igreja está aqui no mundo para abençoar as pessoas. Então a igreja vai o quê? Conduzir as pessoas para o lado de Deus. Sempre para o lado do quê? Da Bíblia, a palavra de Deus. Nunca para o lado errado. Então as pessoas precisam entender isso. A igreja, a função dela é essa: conduzir o povo para Deus, conduzir o povo para a verdade, conduzir o povo para a Bíblia. Porque Deus quer o quê? O progresso, né? Deus quer ordem também. Deus quer o quê? A prosperidade financeira. Por quê? O povo sendo abençoado financeiramente, este povo vai evangelizar o mundo inteiro. E é esse o plano de Deus para o Brasil. É abençoar o Brasil para que o Brasil se torne o quê? Uma árvore frondosa, não é? Abrigando aqui todas as denominações, todos os crentes, e esses crentes abençoados prosperamente, falando aí na parte financeira mesmo,
tanto na parte financeira, é claro, mas aí virão que os dons do Espírito Santo, né, virá um ânimo para pregar o Evangelho em todas as partes, todo mundo. Então, Deus quer usar a nação do Brasil, porque a nação brasileira é ótima para evangelizar o mundo. Um brasileiro é ótimo no trabalho de evangelização. Então, ele não tem tanto preconceito com as outras nações. Então, o brasileiro pode ser usado tremendamente por Deus. Está nas mãos do próprio brasileiro esse agir para que o Brasil seja abençoado e a igreja prospere, cresça mais, seja mais desenvolvida financeiramente e espiritualmente para levar o Evangelho a toda criatura, ao mundo inteiro. Isso é muito importante. Entenda isso. É interessante demais isso para nós. Deus está nos dando uma grande oportunidade. Número 3. Quem participa do reino de Deus? Todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Não basta apenas ser frequentador da igreja, é preciso ser discípulo de Cristo. Marcos 8, 34 a 38. Ao questionarmos quem participa do reino de Deus, nos surge a ideia do discipulado. O tema do discipulado tem sido esquecido em muitos arraiais evangélicos na atualidade. Contudo, se prestarmos atenção à chamada grande comissão, temos o mandamento de fazer discípulos, Mateus 28, 19 e 20. O crescimento do reino de Deus é de fato surpreendente, mas Deus escolheu que isso aconteça através da prática do discipulado. Afinal, somente os discípulos de Cristo, na consumação dos séculos, entrarão no reino de Deus. Então, quem participa do reino de Deus na terra? Todos os discípulos de Jesus Cristo, na atualidade. Não é? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que representar esse reino. Como é que representamos esse reino? Nós vamos ver o que Jesus fazia para representar o reino de Deus. Então ele pregava o Evangelho, ele ensinava e ele fazia milagres, né? Libertava as pessoas, curava, profetizava. Então os dons do Espírito Santo estavam em operação em Jesus. Tanto é que Pedro, ao pregar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele diz: esse Jesus aprovado por Deus entre vós com sinais, prodígios e maravilhas. Então a igreja representa o reino de Deus na terra, então ela tem que fazer o mesmo que Jesus fazia. Pode ver que os primeiros apóstolos faziam exatamente isso, né? Pregavam, ensinavam, mas também ministravam milagres, curas, libertações, do mesmo jeito que Jesus fazia. A igreja está deixando essa parte aí, que é muito importante, está pregando outro tipo de evangelho. Mas o evangelho que Jesus pregava era assim. Então aqui fala do discipulado. São pessoas que ganham aí centenas de almas, mas você procura, onde é que estão essas almas que foram salvas? Então não houve o quê? Um trabalho de discipulado. Então se você tem uma pessoa que Deus escolheu, está lá, um ministério evangelista, é aquele ministério que faz com que a pessoa pregue, né, ganhe muitas almas, multidão de almas. Mas tem um trabalho na igreja de o quê? Apóstolo, aquele que abre um campo, né? Abre ali igrejas. Tem o trabalho do profeta, aquele que traz a mensagem de Deus à igreja. Tem o trabalho aí do pastor, que vai administrar esse trabalho, né? E tem o trabalho do mestre, que ensina essas pessoas. Então, olha só, tem que haver os 5 ministérios aí, né? Apóstolo, profeta, evangelista, né? O pastor e o mestre. Tem que ter esses 5. Assim como o corpo humano tem 5 sentidos, então existem esses 5 ministérios na igreja para fazer a igreja crescer. O problema hoje é que um só quer dominar e quer ser tudo ao mesmo tempo. E ele não dá conta de ser nem uma coisa, nem ser pastor mesmo dá conta de ser. E aí quer abarcar tudo e proibir os outros de exercer o seu ministério. Aí a igreja não cresce, não desenvolve. Então é preciso haver essa parte de discipulado, cada um fazendo a sua parte, para que as pessoas permaneçam na igreja, né? E eles passem a pregar também o Evangelho e ganhar almas também. É assim que funciona a igreja. Subtópico 1. Quem tomou uma decisão? Para que possamos participar do reino de Deus, é preciso atender ao convite de Cristo, como está em Marcos 8:34. Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender ao convite de vir à frente. O texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana.
Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal e essa decisão envolve renúncia. Então Jesus diz bem claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo e siga-me, olha aí. Então a pessoa tem que tomar a cruz, tem que se negar a si mesmo, tem que seguir a Cristo, para depois dizer, eu estou seguindo realmente, sou discípulo realmente de Jesus. Então tem muita gente que não quer sofrer, não quer passar dificuldades, não jejua, não passa muitas horas orando, e aí quer que funcione as coisas. Então Jesus chamou as pessoas para aceitarem o Evangelho, e é todas as pessoas. Deus não escolheu quem vai para o inferno, quem vai para o céu, nada disso. Apenas a presciência de Deus, como ele conhece o futuro, ele sabe, né? Mas ele não influenciou, ele não deu, né? Deus que deu a fé para a pessoa aceitar Jesus. Não, a pessoa ouviu a pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aí a pessoa acreditou nessa palavra, né? E tomou a decisão de entregar sua vida para Deus. Ninguém é forçado a fazer isso. Tá? E todos têm o direito de falar, eu quero ou não quero. Todos, Deus deu livre-arbítrio para todos, para escolher. Olha lá, quando começou a raça humana, o que aconteceu? Deus diz assim, agora o homem sabe a diferença entre o bem e o mal. Olha só. Deus disse bem claro isso. O homem passou a conhecer a diferença. Em Deuteronômio diz o quê? Eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho do mal e o caminho do bem. Escolhe, pois, o caminho do bem para que te vá bem. Escolhe, está bem claro, escolhe, o homem que escolhe. E a fé, Jesus nunca disse, ó homem, a grande é a fé que Deus te deu. Ó homem, pequena é a fé que Deus te deu. Ó homem, que Deus não te deu fé nenhuma. Não. Jesus falou, grande é a tua fé. Pequena é a tua fé. Homem sem fé. Porque a fé é nossa. A fé que agrada a Deus é a fé que o homem tem. Não é a fé que Deus deu a nós. Porque aí não era o homem que estava tendo fé. Aí era Deus que estava dando a fé. Então Deus está influenciando aí na salvação. Não, mas não é assim. Então Deus dá oportunidade a todos. Quem crer, olha aí, for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é simples. Ouviu o Evangelho? Você teve fé no Evangelho? Acreditou nessa palavra? Você vai ser salvo. Você ouviu o Evangelho? Não creu? Não acreditou? Não teve fé? Não será salvo, será condenado. É simples isso. Então seguir a Jesus exige renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar a muitas coisas que são até legítimas. Mas você não vai estar nelas porque você tem um compromisso de fazer a obra de Deus. Compromisso de ganhar almas e de ajudar almas também a serem conduzidas ao reino de Deus e permanecerem no reino de Deus. Subtópico 2. Quem tem uma relação pessoal com Jesus? Um discípulo de Cristo não é um admirador, mas um seguidor. Jesus nos chama a segui-lo. Um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo, como está em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. Nós devemos obedecer ao seu comando por ele ser Senhor e também por gratidão à grandiosa salvação que ele nos deu. Então veja bem, o cristianismo é uma amizade com Jesus, é uma intimidade com Jesus. Então nós temos que copiar, imitar Jesus. Veja bem, Jesus sofreu. Jesus passou por várias aflições, passou. Então veja só, Jesus pregava o Evangelho, pregava. Jesus ensinava a palavra de Deus, ensinava. Jesus ajudava as pessoas. Olha, libertava, curava, falava as palavras de Deus, né, as revelações de Deus para as pessoas. Então olha só, ele era instrumento do Espírito Santo para abençoar as pessoas.